Olá e sejam bem-vindos, estamos aqui para mais um podcast da Lê. E hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo. Hoje eu estou aqui com o nosso grande Thiago Nassif. Thiago Nassif, eu tenho certeza que você já conhece, mas ele é formado em jornalismo, ele é colunista da Folha, apresentador de TV e, enfim, mais um monte de outras funções e tarefas aí que o Thiago vem acumulando. Thiago, conta um pouco para a gente sobre você, o que você faz hoje, como foi esse teu início de carreira. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito especial estar aqui, porque muita gente sabe, mas outras não. Mas a minha carreira, você sabe que você tem a sua mão, o seu dedo, o seu braço todo, né? Eu me formei em jornalismo na Unopar em 2004, eu sou da primeira turma. E aí, no período, eu trabalhava na assessoria de imprensa da Rural, que cobria a Expo Londrina. Nesse interim, nesse meio tempo, eu iria, em 2007, eu ia fazer um intercâmbio fora. Eu ia para a Austrália, passar um período lá. Eu recebi um convite para entrar na Folha, para fazer um teste, na verdade. Moral da história, eu entrei lá em março de 2007, estou lá até hoje. Eu comecei trabalhando na página de serviços, que era de entrevistas, que era a página 3 do chefe de redação da Folha, que ele era o editor. Aí depois eu trabalhei um período na Folha da Sexta e logo em seguida, 2 anos depois, eu assumi a coluna, a qual eu estou até hoje. E posso contar mais um pouquinho aqui, porque tem bastante capítulos. Aí eu recebi um convite em 2016 de uma certa pessoa para assumir o Grupo Folha comprou a Multi TV, que era o canal 20 da NET, hoje está no YouTube, para assumir um programa lá. E lá a gente criou toda uma identidade, um contexto aí de estar cobrindo os eventos, aquilo que a gente fazia na coluna, trazendo tanto para a TV quanto para o Portal Bond, para a internet, YouTube e tudo mais. E já se passaram 6 anos. Perfeito. E qual foi o seu maior desafio nessa transição? Porque você até então, entrar na Multi TV e começar a fazer esse trabalho mais em campo e mais pessoal, você ficava mais você e o papel, né? Sim. Se me lembro bem, foi quando a Vanusa Macarini, acho que saiu de férias, e daí você assumiu a coluna social. E aí foi nesse momento, até depois eu te conto por que tem meu dedo aí, o que eu vi. Mas enfim, então qual foi o teu maior desafio para sair ali do impresso, aonde você apenas via, tirava as fotos, falava pouco, escrevia mais, para hoje esse contato apresentando, fazendo entrevistas, estando aí realmente num contato bem mais pessoal com todo mundo. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi dar a cara. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com isso, algumas eu acho que elas já nascem para isso, né? Eu acho que eu fui me descobrindo, porque eu era muito tímido. Desde a época de colégio, eu gostava de escrever os discursos, eu sempre me saía bem em escrito, não tinha problema com isso. Só que você passar para o vídeo tudo aquilo que você escreve é muito difícil, né? Então, meu maior desafio foi esse. Só que eu já tinha tido umas outras oportunidades que eu não achei que era o momento. E naquele momento, acho que aquilo que a gente já conversou muito também, Deus acho que mostra, né? Sim. Eu senti que era o momento, sabe? Então, o meu maior desafio foi encarar as câmeras mesmo, sem dúvidas. Ok. E como você venceu isso? Porque você repete várias vezes, né? Você era tímido e aí teve que ir para frente das câmeras. Qual foi o primeiro movimento que você fez para vencer isso? Eu contei e conto com colegas fantásticos, câmeras, editores, enfim, que me ajudaram muito nesse processo. Então eu falei, bom, já que eu estou... eu não tinha a timidez de falar mais, mas assim, é diferente de eu dar uma entrevista, de eu estar ali falando com as pessoas, né? Então eu falei, bom, eu preciso saber como é que faz. Aí eles me deram muitas dicas e claro que eu acho que a gente está todo dia aprendendo, né? Então nada como a prática. Eu acho que isso que acabou me ajudando muito. Perfeito. Então a gente tem que simplesmente ir e fazer, né? Com certeza. Como, né, uma amiga minha sempre me diz, a gente vai, se tiver com medo, vai da mesma forma, sabe? Vai do mesmo jeito. Sim. E o que acontece? Eu vejo assim, você fala muito dessa sua timidez, mas quando você assumiu no lugar da Vanusa a coluna social e você saía nos eventos, o que eu percebia? Eu percebi um Thiago muito à vontade no meio das pessoas. Essa tua timidez, eu acredito que é como você se via, mas isso não era visível para os outros. Tanto é que eu estou te falando, eu nunca vi isso. Eu via um Thiago bem desenvolto no meio das pessoas.
Por isso que quando veio a oportunidade da MultiTV, né, além de você ser desenvolto, estar no meio e tudo isso, tinha um certo talento natural teu aí. Você diz, eu não nasci para isso, mas eu acho que nasceu sim. Você já tinha isso aí dentro, precisava só realmente conseguir colocar isso para fora. Isso, perdão, pode ir. Você não sente que foi assim? Eu sinto, na verdade, eu tinha um sonho. Desde menino, eu assistia aos jornais e meu sonho era trabalhar numa bancada. Só que eu não sabia como. Eu falava, puxa, eu quero isso, mas eu não sei como chegar até ali. E, de certa forma, eu realizei esse sonho a partir desse convite, fazendo isso. Então, eu acho que era muito a questão da prática mesmo, né? E de você se sentir à vontade. Eu acredito muito que para você fazer um vídeo, um story, tirar uma foto e tudo mais, você tem que ser exigente consigo, mas você não pode também ficar se condenando o tempo todo, sabe? Então, eu acho que o grande segredo para tudo isso é você ser você mesmo, né? Que eu acho que você via que com o tempo eu fui aprendendo, que era como eu lidava nos eventos, nas situações, que aquilo seria a extensão de eu já estar nos eventos e daquelas situações todas. A tua essência ali, ela já era solta, ela já era muito confortável no meio nesse tipo de atividade, sabe? E eu acho que só você não via isso ainda. E a gente, no processo de coaching, eu falo muito para os clientes que a gente precisa ter o sonho. Você falou, eu tinha esse sonho, né? A gente precisa ter o sonho e a gente precisa se colocar à disposição para realizar o sonho. Mas a gente não precisa se preocupar tanto com o como. Porque o como, ele vai se desenhando à medida que você vai fazendo. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas têm o sonho e aí fala, bom, eu tenho o sonho, agora como que eu vou fazer? E aí fica preso ali no como, querendo desenhar o como, formatar o como, planejar o como. Só que o como não é nosso, como é de Deus. Por quê? Porque nós não temos controle sobre todas as coisas. Então, a gente precisa ter o sonho e se colocar a serviço. E nisso, quando você foi chamado, foi muito lindo, porque apesar de você se achar super tímido, né, não conhecer aquele universo, você ficou meio assim, mas você disse sim. Foi exatamente isso. E eu lembro que eu falo assim que eu fui jogado aos leões, porque eu já comecei lá fazendo tipo eventos. A minha primeira entrevista, eu lembro que eu fui à casa da Desirê entrevistá-la e eu já tinha uma facilidade de falar com ela, porque eu já tinha entrevistado N vezes. A única coisa é que colocou uma câmera. Então, muitas pessoas, quando se veem no início, falam, nossa, como estava ruim aquilo. Eu olho aquilo, eu gosto, porque foi um papo, fluiu, sabe? E a única coisa que eu acredito muito, que de tudo isso que você falou também, né, e acho muito forte, é essa questão de Deus mesmo, porque eu lá atrás eu vislumbrava que eu queria trabalhar com isso, mas eu não sabia como, sabe? Então Deus não preparou para mim a bancada, porque talvez eu me sairia muito melhor naquilo que eu faço hoje, sabe? Com certeza. Uma outra coisa que você trouxe bem importante, que você falou no começo, quando você não sabia e estava começando, você teve muitos amigos, né, e muitos profissionais que te auxiliavam, que te davam dicas e tudo isso. E um dos provérbios judeus da prosperidade é cercar-se de uma multidão de conselheiros. E é bíblico também, né? Está na Bíblia, por isso também é um dos princípios judaicos. Então, quanto foi importante isso para você? E para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, e muitas vezes, né, as pessoas falam assim, não, eu sei, ou se eu não sei, eu vou aprender, eu faço, e tem vergonha de pedir ajuda. Então, o quanto foi importante para você e o que você pode dizer para as pessoas para ajudá-las a quebrar essa vergonha e, na verdade, um pouco dessa arrogância de achar que dá conta sozinho e pedir ajuda? Olha, eu considero que mais da metade desse processo, com certeza, eu considero importante essa ajuda das pessoas e eu acho que as pessoas não devem ter vergonha, elas têm que perguntar mesmo e pedir, porque, por exemplo, para mim era um universo totalmente novo. Então eu estava ali com câmeras, por exemplo, como o Marquinho, o Schmidt, o Christian, que foi nosso editor há muito tempo, uma galera tão bacana ali que hoje eu tenho a Kaori, que é a nossa produtora, o Shima lá continua com a gente, o Carlinhos, enfim, são tantas pessoas que eu falei, eu preciso absorver, né, esses conhecimentos, né?
Então eu não tinha problema em perguntar, tá bom, tá ruim gravar outra vez, fazer, porque é a prática que vai trazendo a excelência, né? Então, para quem está acompanhando a gente aí, eu acredito que o essencial mesmo é você ter a humildade de sim perguntar, porque a gente nunca, eu, por exemplo, estou constantemente aprendendo, sabe? Estamos todos, né? Todos. Estamos todos o tempo todo. Com certeza. Tiago, você circula pela cidade inteira, em muitos lugares, muitos ambientes, com muitas pessoas, você tem um trânsito muito bacana. O que você percebe, assim, né, que mais falta hoje na cidade? Eu acredito que Londrina é uma cidade que ela tem uma pujança em relação a algumas coisas, como por exemplo, serviços, mas eu acredito que a gente falta indústria, falta um desenvolvimento em si para a cidade, né? Que a gente vai para outros lugares e vê essa pujança, né? E eu acredito muito também, mas muito mesmo, que em relação a Londrina mesmo, essa questão de a gente até valorizar mesmo a cidade, o próprio londrinense, né? Semana passada a gente foi tirar umas fotos pro Dia do Amigo lá no lago, e eu tava vendo, eu falei, poxa, quanto tempo que às vezes a gente não vem aqui, não contempla, sabe, essa natureza, esse ambiente, que a loucura do dia a dia acaba tirando a gente, né, desse contexto, né? Então eu acredito muito que duas coisas, eu valorizar mais Londrina, ter esse carinho, e eu acredito muito de trazer mais desenvolvimento para a cidade, sem dúvidas, né? Ok. Você, falando de Londrina e falando da pujança, você também é um apaixonado por Curitiba, que eu sei. Muito. A sua cidade... não, a sua cidade é o coração é Londrina, mas eu gosto muito de Curitiba. Eu acredito, as pessoas falam muito que Londrina tem uma conexão com São Paulo, mas eu sempre digo para amigos, para colegas, que as pessoas têm que ir a Curitiba, desvendar, conhecer, porque Curitiba é uma São Paulo menor, e com todos aqueles benefícios de São Paulo, eu acredito, que isso aqui é uma atração, etc., ele tem uma agenda pujante, né? E acredito que com um pouco mais de segurança, deslocamento muito mais fácil, né? Então eu faço, o meu foco principalmente é Londrina, mas a gente faz alguns trabalhos em Curitiba. E cada vez que eu tenho alguma agenda lá, eu vibro, curto, adoro. Eu nasci em Curitiba, né? Sim. Por isso você falou sua cidade, eu nasci em Curitiba, mas hoje moro aqui em Londrina, já tem mais de 15 anos, meus 2 filhos nasceram aqui e é a minha cidade do coração. Ambas são. Mas o que eu sinto falta em Curitiba é do céu de Londrina. O céu de Londrina não tem igual, né? Não, com certeza. O céu e o clima de Londrina também é imbatível. São duas coisas imbatíveis aqui, né? Sim, aqui quase todos os dias, dos 7 dias na semana, no mínimo 5 ou 6, a gente acorda, abre a janela e está esse céu azul, azul. É incrível. E eu acho que isso afeta bastante também o humor das pessoas. Né? Com certeza. Eu, particularmente, não sei se eu sou movido a sol, né? Então, em Londrina eu não posso. Eu sei que tá precisando chover, a gente quer que chova, né? Sim. Mas eu acho que nesse ponto a gente é abençoado, né? Muito. Tiago, deixa eu perguntar para você também, em relação a esse teu trânsito e todas essas pessoas com quem você conversa e fala, entrevista, tem boas relações. Você citou agora há pouco a Desirê Soares, uma super mega personagem na nossa cidade, e tantas outras. O que você poderia assim, dizer que você mais aprendeu com essas pessoas que já têm aí resultados comprovados, que tiveram suas trajetórias assim já bem marcadas, conhecidas, que com muitos desafios também, né? Agora lembrei também da minha querida amiga Cloara, que também é, né, uma pessoa que tem resultados incríveis, uma pessoa extraordinária e teve também seus desafios bem puxados. Então, o que você, se fosse para você assim, contar para a gente, o que você mais aprendeu com essas pessoas, com as histórias dessas pessoas, o que você nos diria? Eu aprendi e aprendo diariamente, Ale, porque o que acontece, que eu vejo? As pessoas veem muito... seja você, eu, às vezes quem tá vendo de fora, né, não sabe às vezes as feridas ou as situações, os desafios que as pessoas passam, né, e todas elas são humanas, de carne e osso, têm suas dificuldades, não chegaram ali à toa, teve muita persistência, ralação. Então, assim, o que eu aprendi e aprendo é que todo mundo tem esse outro lado e que a gente tem que olhar essa questão humana mesmo, e da dedicação, da abdicação, porque todo mundo tem que abdicar de algo para chegar a um objetivo, né? E assim, essa acreditar mesmo que você vai conseguir fazer acontecer mesmo, sabe? Então eu vejo nessas pessoas essa liderança
esse desejo de... Uma resiliência. Com certeza, a resiliência é uma das palavras, acho que definiria mesmo. Porque, É. por exemplo, a Clara passou por um super desafio com a perda da Sim. filha e fez disso um super exemplo. A Desirê tá tanto tempo aí na janela, ela começou lá atrás, sabe? Então, assim, são pessoas que você vê que tem, como tantas lideranças aqui de Londrina, que tem uma história, mas que assim, elas ralaram e ralam muito para chegar até onde elas estão, né? Sim. E aí, nós não vamos entrar na questão, mas você mesmo, há pouco tempo, teve que vencer um desafio gigantesco também, algo que Deus colocou ali na sua vida, que você tomou conhecimento. E o que foi que mais te moveu para superar esse desafio? Porque as pessoas veem, principalmente apresentadores, pessoas que estão na TV, assim como você e tudo isso, olha para você, você está sempre rindo, você está sempre bem, você está sempre, né, ali fazendo o que precisa ser feito, e é isso, ninguém imagina o que está sendo vivido por trás disso, porque aquilo é o seu trabalho, e você vai lá e entrega sempre, né, com excelência, da melhor forma. E só que às vezes tem dias que atrás ali a gente está destruído, né? Então, qual foi a maior força? O que você usou? Qual foi assim, aquilo que fez você realmente conseguir continuar dando conta e tudo? E hoje já está mais calmo, já está superado. Mas qual foi a força inicial que conseguiu te manter ali fazendo isso? Sim. E eu acho muito importante, quero que você diga isso para as pessoas, porque muitas pessoas hoje se entregam quando tem esse tipo de dificuldade, né? E às vezes o que falta é ter assim isso que você encontrou. Conta. Sim, sim. Até arrepiou aqui, ó. É que a Lê sabe bastante da minha história. Muitas pessoas eu já compartilhei, mas eu vou fazer um resumo breve aqui, mas para as pessoas... Fica à vontade, eu também não quero que você diga nada. Fique tranquila. Eu descobri o ano passado, início de 2021, que eu era adotado. Eu não sabia, e aí a minha mãe me contou, e era um desejo do meu pai. O meu pai ele não queria que eu ficasse sabendo, mas enfim, por circunstâncias eu soube que eu era adotado. E eu ouvi muito das pessoas, depois que eu descobri, e de colegas mesmo. Nossa, Thiago, mas você não se... E a gente conversou muito sobre isso também. Você não se revoltou, você não ficou chateado, você não se sentiu enganado. E o resumo da ópera, o meu pai, ele teve cachumba quando era criança. Não, ele era estéril, minha mãe descobriu só depois isso, e aí eles decidiram me adotar. E eu, vendo a minha história, eu fui adotado por uma família, aí eu nasci muito fraco, aí essa família não ficou comigo, e a minha mãe olhou para mim e falou, é ele, e me adotou. E quando eu ouvi isso, e quando as pessoas me perguntam, eu vejo que a gente tem dois caminhos, né? Ou eu vou falar, quem é minha família biológica, quem me gerou, etc. Nananã. Ou eu vou olhar para minha mãe mesmo, que foi quem... Porque eu acredito que a minha mãe... Todas as mães são legítimas e são mães, sabe? Mas eu vejo a minha mãe... Vai além, né? Porque ela é minha mãe de coração. Ela me desejou, né? Até conversando com o Dr. Issal, né? Que foi o meu pediatra, a gente estava falando sobre isso. Então, a lição que eu tirei é que eu fui escolhido, que eu tive esse privilégio de ter os pais, meu pai não tá mais nesse plano, e a minha mãe. E para os meus amigos, que teve até um episódio com um amigo meu, soube depois, e ele falou para mim, Thiago, eu soube lidar com a situação vendo depois como você reagiu a tudo. Não vou dizer que não foi um baque, que não foi difícil, porque passam N coisas na cabeça da gente, mas disso tudo que eu vejo, a gente tem que se apegar ao amor. E mãe é amor, maternidade é amor, pai é amor, família é amor, né? Então eu falo para as pessoas, e a dica que eu dou para elas é o seguinte, quando vocês estão diante de uma situação ou um desafio, a gente tem que olhar todo o contexto, entendeu? Então foi isso que eu vi. E hoje, analisando tudo isso só me aproximou mais da minha mãe e trouxe aquela questão para mim muito clara. Ela é mais minha mãe do que ninguém, porque o amor vai muito além do sangue, vai muito além do DNA, né? Sim. É do coração, né? Sim. Então, é uma escolha, né? Sim. É uma escolha. Porque, então, quando eu trabalho nas sessões com os clientes, a primeira coisa que a gente tenta trazer à consciência é que tudo é uma escolha. E mesmo naquele pior momento que a gente está vivendo, a gente tem uma escolha a fazer e ela tem que ser consciente e deliberada. E é isso que você está contando. Você não usou essa palavra, mas foi isso que eu entendi, né? Que você olhou toda a situação, daquilo, claro, vem 1000 perguntas e você escolheu olhar para a gratidão, para o que aconteceu de bom na sua vida, né?
Tem pessoas que às vezes escolhem olhar para o ruim. E sucumbem, né? E sucumbem. Uhum. Então, é uma escolha, né? E nos processos de mentoria e coach, a gente fala muito sobre isso, porque entender sobre a nossa responsabilidade no mundo é entender que nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Tudo é questão de escolha. E não que a gente não seja tocado e que a gente não sinta, que não tenha tristeza, né? Quando fica, às vezes, sabendo de uma situação assim, o primeiro impacto ele é muito forte. Sim. Mas uma vez que você sentiu, aí você tem que escolher se vai olhar para o lado bom ou para o lado ruim, se vai agradecer ou se vai condenar, não é isso? Com certeza. E uma coisa que também a gente já conversou muito, é fácil a gente estar conversando aqui porque é um papo de amigos, né? E de tanto tempo de história aí, a Lê teve presente e está presente em tantos momentos alegres e difíceis da vida, porque a vida é isso, né? Mas eu acredito que a gente tem que escolher ser feliz, a gente tem que acreditar na gente mesmo, e é o que eu falo para as pessoas, não é você achar que você é melhor que alguém, ou qualquer situação do gênero, mas você tem que acreditar que você vai conseguir e que aquilo vai dar certo, sabe? Então, por exemplo, eu tive uma situação no fim do ano, que aí quando eu contei para as pessoas que eu era adotado, que eu tenho um casal que a esposa não podia ter filhos, o rapaz também tinha dificuldade, amigos meus, né? Eles decidiram adotar. Eu falei, meu Deus, para mim isso já vale tudo, sabe? Sim. Então, acho que é a escolha mesmo, e é essa questão de você ter aptidão. Se você não tem aptidão, desenvolva, sabe? Para não olhar para o negativo. A gente tem dias bons e ruins, mas eu acho que o importante é a gente olhar para o positivo, e principalmente, eu todo dia faço esse exercício, porque a gente volta e meia quer falar, eu tô cansado, ou quer reclamar de alguma coisa, mas exercitar essa gratidão, né? Porque... Que excelente você trazer isso, de exercitar, de desenvolver o olhar para o positivo. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou assim, ai, tudo dá errado comigo, nananã, e é sempre assim. Mas aquilo que ela está dizendo ali é uma escolha dela. Sim, ela está se colocando naquela situação em muitos momentos, né? Então, a minha leitura. Não, e é real isso. Então, é isso, gente. A gente precisa escolher olhar para o bom. Escolher agradecer o que tem. A gente precisa desenvolver o olhar para o bom. E você sabe que tem um exercício lindo sobre isso, que eu super indico, que se chama validação 5x5, que a validação é o quê? É o buscar o bom no outro, elogiar. Então, eu sempre passo para os meus clientes o exercício de elogiar ao menos 5 pessoas ao longo do dia. Porque a gente tem que encontrar, todo mundo tem algo de bom. E quando a gente consegue começar a treinar, a desenvolver o olhar para o bom no outro, a gente vai enxergar também o bom na gente. Eu acredito muito nisso e como você disse, é um exercício, porque em vários momentos a gente parece que é propenso a olhar para o negativo, né? Então esse exercício é muito importante porque eu acredito piamente que todas as pessoas, sem exceção, e é o que eu falo quando alguém, ainda mais eu lido com informação, lido com pessoas, todo mundo, tem sempre um pré-julgamento sobre alguém, sabe? Sim. E a gente mesmo intimamente, em muitos momentos tem também, né? Aí você fala, puxa, como você citou o exemplo da Cloara e de tantas situações, né? A gente tem que olhar, a gente não pode ver aquela projeção, né? Que é uma foto, um vídeo, uma postagem, vai muito além daquilo, sabe? Então, você conhecendo a pessoa, todo mundo tem as suas qualidades, tem as suas feridas, né? Eu acredito muito nisso. Então, vamos aproveitar isso que o Thiago falou e colocar aqui uma regrinha básica que faz parte de uma das 6 leis também da autorresponsabilidade, que é não julgar. Não julgar. Porque a gente não faz ideia nem do que está acontecendo com aquela pessoa, nem o que está por trás dela, de toda a história dela e tudo isso. E a gente não faz ideia do plano de Deus para ninguém nessa vida. Com certeza, eu acredito muito nisso e como você falou, você propôs aí, acho que as pessoas têm que levar isso em conta. É um exercício mesmo, né? As pessoas têm que estar exercitando isso diariamente e olhar sob esse ângulo. Perfeito. Me diga uma coisa, qual é a importância de ter uma boa comunicação? Eu acredito que é essencial, acho que é o caminho para você conseguir se colocar, passar uma ideia, e acredito também que para você ter uma boa... Tem pessoas que naturalmente já têm, mas que muito disso vem de uma prática e de você se desafiar mesmo, sabe? Acho que é o exercício de
você está colocando, porque todo mundo tem uma ideia, uma característica, algo que seja palpável, útil, né, e de interesse público. Então, só para fazer o gancho com o que a gente vinha dizendo, de não julgar e, né, da gente conseguir ter um olhar bom, se a gente não julgar e tivermos exercitando sempre o melhor olhar, o olhar o bom, a boa comunicação vai estar ligada a isso de alguma forma, não vai? Naturalmente, com certeza eu acredito muito nisso, até porque quanto mais leve você a sua vida está, ou você se exercita a estar olhando para esse bom, as coisas fluem, né? Sem dúvidas. Claro. Tiago, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que me surgiu. Qual foi a melhor ou a mais inusitada matéria, assim, ou qual é o teu caso de uma matéria mais que você já tenha feito? Eu tenho muitas situações, assim, vou falar de uma inusitada, Sim. né? Eu não estava trabalhando com os eventos ainda, e eu tinha que entrevistar um certo político, e aí era um domingo, nunca esqueço disso, eu estava no plantão. E aí o chefe de redação ligou na redação e falou: Tiago, você pode fazer a matéria? Só que justo aquele domingo, eu tive a brilhante ideia de trabalhar de bermuda, de pijama, chinelo e camiseta de time, né? O que aconteceu? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha esses meios todos de comunicação. Eu falando com o candidato, e era o velório de um político em Londrina, então eu ia entrevistá-lo no cemitério. Não. Eu chego no cemitério, falando ao celular com esse político, ele: você é o rapaz, nunca esqueço, da camisa da Jamaica, a bermuda do, acho que era algum personagem, sabe, chinelo? Era eu, porque não dava tempo de eu ir pra minha casa me trocar, entendeu? E você foi daquele jeito fui daquele mesmo. jeito. E eu me lembrei que eu falei, eu nunca mais vou ter o dia off, nem no domingo, entendeu? Porque eu achei que eu ia ficar dentro da redação e eu tive que sair. Nossa, então você vê, mais uma vez, você traz aqui a questão do só vai mesmo, né? Só vai mesmo. Como também teve uma outra situação que uma mãe de uma noiva, ela cismou que eu parecia um certo padre, e aí ela queria de todo jeito me encontrar. Certo padre. O padre Fábio. É. E ela queria que eu celebrasse o casamento dela. Aí eu falei, se eu pensasse só em ganhar o dinheiro, eu iria, mas eu nunca celebrei um casamento. Eu falei, minha senhora, eu não vou celebrar o casamento porque eu não faço isso. Ela, você tem que fazer um curso. Não. Enfim, mas foi outra situação muito inusitada, dentre as várias que a gente acaba tendo, né, no dia a dia, né? Param você bastante perguntando se não é o padre Fábio? Já pararam mais, mas assim, é muito engraçado isso, porque em Curitiba mesmo, estava no aeroporto, uma senhorinha veio pra mim e falou: Moço, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou: você já te falaram que você parece? Eu sabia que ela ia falar o padre, mas eu vi que ela estava tão alegre falando aquilo, que eu falei: não, nunca me disseram, sabe? Então tem algumas situações, sim. Que legal. E me diga uma coisa, o que falta para as pessoas empreenderem mais? Para se lançarem mais, assim, para a vida, para o empreendedorismo, em novos projetos? Eu acredito muito de tanto falar com pessoas e ter, né, esse contato pela profissão, pelas amizades, que as pessoas precisam acreditar mais em si, sabe? Então eu acho que é colocar em prática, sabe? Eu gosto muito quando eu tenho uma ideia, eu vou ali, eu sou do papel, eu gosto de pôr ali, sabe, esboçar e falar, e como eu vou fazer isso, sabe? Como eu vou chegar no desfecho, eu não sei qual vai ser, mas eu acho que as pessoas têm que tentar. Eu acredito muito nisso e acreditar mais em si. Hoje, Ale, as pessoas são as protagonistas dos seus negócios, né? Então, por exemplo, eu cubro muitos eventos de empresas, falo com muitos empresários, muitas lideranças, mas o que eu vejo? Eu sou um canal, mas hoje as pessoas querem ver quem é o rosto do business, do curso, do negócio mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas se colocarem mesmo, sabe? E perderem um pouco desse medo. Perfeito. Tiago, tem algo que está aqui no meu coração que eu queria que você falasse um pouco, que é qual é o papel da fé na sua vida? Olha, a fé em muitos momentos, ela me guia, né? Porque eu vejo assim, quando a gente está passando por dificuldades ou por, enfim, tormentas, e também quando está colhendo, né, frutos, né? E eu acredito que ela é essencial, porque eu vejo isso muito depois que o meu pai partiu desse plano, né? Eu converso muito com ele, eu tenho uma relação muito, muito íntima, né? E a gente vê que acreditando essa presença de Deus, que ele parece que ele abre, parece não, eu vejo muito isso. Ele abre os caminhos, ele dá os sinais. Claro que não é aquela coisa, eu vou ficar ali parado esperando. Não, você vai fazer, né? Uhum. E aí eu acredito que ela vai abrindo essa luz mesmo
que guia o que a gente, na tomada de decisões e em seguir em frente mesmo, sabe? Que legal. Você é um homem de fé, então. Com certeza. Tá bom. Eu acho que você com certeza tem alguns testemunhos aí de algumas toques de Deus na sua vida, mas nós vamos deixar isso, quem sabe, para uma outra entrevista, porque você costuma entrevistar, mas eu adorei entrevistar você e ter você como entrevistado aqui hoje, e com certeza mais adiante nós vamos repetir isso, porque tem muitos assuntos aqui ainda que ficaram para a gente conversar mais adiante. Vai ser um prazer, Ale, muito obrigado. Eu estou muito feliz eu e a Ale, a gente tem mais de 10 anos de história e ela é minha madrinha de profissão em tantos momentos e eu quero te agradecer e falar que eu estou muito na torcida por você, eu acredito em você e sei que tem muitos capítulos aí nessa história que eu quero poder divulgar e acompanhar. Vai, com certeza. Muito obrigada e até o próximo podcast da Lê.